para o nosso evento de hoje. Vamos serenando, depois de um dia de trabalho, ou de dia de estudo, que todos aqui presentes tiveram a oportunidade de vivenciar. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse grupo tão maravilhoso, tão aconchegante. Esse grupo, na verdade, que é uma família, a família Ame Pelotas. Te pedir, Jesus, que possa nos acompanhar com seus mentores espirituais, nossos amigos, que possam acompanhar o estudo de hoje, que a Cidéria vai nos apresentar mais uma vez, que ela possa ter serenidade, clareza, tranquilidade para discutir esse assunto com a gente. Somos eternamente gratos pelos encontros que ela tem discutido, que ela tem participado com tanta dedicação, com tanto amor na apresentação que ela faz. Então, te pedimos agora, Jesus, que ilumine a nossa reunião, que abençoe a Cidéria, abençoe todas essas pessoas também que hoje participaram da reunião, que sejam bem-vindas nesse momento, esse momento rico, que é para que a gente aprenda e para que a gente seja uma pessoa melhor. Então, vamos começar a nossa reunião agradecendo mais uma vez todos os nossos amigos espirituais e principalmente a vida que a gente tem hoje. A gente está aqui, está com saúde e podemos estar aproveitando esse momento único, indescritível e de muito amor. Muito obrigado, que assim seja. Então, assim, a Cidéria vai apresentar, viu, Janine? A Aninha entrou, eu já vi que ela é bem conversadeira, viu? Ela já entrou no início lá, porque ela não sabia se ela ia conseguir se achar, ela já foi se apresentando, conversou, bem conversadeira. Ótimo. Mas que bom que veio fazer as honras da casa, para tu recebesse ela lá, né? Que a Gê ótimo. também disse que viu ela, né? A Ju também viu ela também. Né, Ju? Isso, encontramos. Nossa gravidinha aí. Mas então, assim, gente, hoje então, a gente está estudando o capítulo 8 do livro Ação e Reação, né? Então, a Cidéria vai nos apresentar, aí ela vai nos colocar como é que ela pretende fazer isso com vocês, tá, gente? Cidéria, fica à vontade, querida. Boa noite a todos. Eu fiz os slides, tentei fazer um resumo, porque como a gente já começou o capítulo 8, a gente deveria dar continuidade a partir da prece. Mas aí imaginei que pudesse vir alguém que não tenha acompanhado o anterior, então eu fiz só um apanhadinho rapidinho e aí a gente entra no texto que seria hoje. Vou dividir a tela com vocês, espera só um pouquinho. Vocês estão vendo a tela? Uhum. Sim? Ótimo. Tá. Então, ali, a gente tinha ficado responsável do capítulo 7 e 8. Na última aula, a gente estudou, no último encontro, a gente terminou o capítulo 7, e aí começamos o 8, tá? Então, só para situar... Não, mudou para vocês? Não, né? Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo, Cidéria. A parte dos personagens é o que está aparecendo para vocês? Sim, sim. Tá. André Luiz, Hilário, Druto, tá tudo ali. Então, aqui, só para retomar, para quem não acompanhou, né? O capítulo 7 tratava o André Luiz e o Hilário, aí o Drus... Bom, eu vou entrar no capítulo 8, né? O capítulo... Ixi. Peraí. Volta lá. Não sei o que eu fiz. Alguma coisa aconteceu. Tá, voltando. Tá. Então, no capítulo 8, a gente vai ver o quê? A história do Antônio Olímpio. Na verdade, não a história dele, né? Mas, assim, dando continuidade à história dele, que a gente já vê
vem vindo desde o capítulo, acho que o 6º, né, se não me engano, que ele vai abordar o capítulo, a vida do Antônio. A irmã Alzira, que foi casada com o Antônio, Clarindo e Leonel, que são os irmãos de Antônio, e Luiz, o filho de Alzira e Antônio, casado com a Adélia. Esses são os personagens que vão aparecer junto com o André Luiz, o Hilário e o Silas, tá? O Silas seria o assistente da mansão e o André Luiz é o André Luiz, tá? Entenderam até aqui, né? Quem não viu. Então, preparando o capítulo 8, a gente vê assim, os personagens. Primeiro, assim, vamos abordar um pouco a questão que é importante a gente entender, o Antônio Olímpio, a Alzira e o Luiz, tá? Então, o Antônio Olímpio era casado com a Alzira. Para quem não conhece a história, vou falar rapidinho. O Antônio Olímpio, quando o pai morre, para ele ficar com a herança, o que ele faz? Ele planeja a morte dos 2 irmãos, que ele afoga num lago, né? Ele dá uma medicação para os irmãos sentirem sonolência e afoga os irmãos no lago. E aí ele fica com toda a herança, né? A Alzira, ela não sabe disso, né? Ele faz isso sozinho, né? E aí tem um filho pequeno. Na época, eu anotei aqui para a gente ter uma noção, porque isso é importante, né? Deixa eu só pegar aqui, gente. Não, peraí. O Luiz, na época, tinha em torno de 1 ano, mais ou menos, quando o Antônio matou os tios, tá? E aí, o que acontece, né? Tá, o que acontece? O Leonel e o Clarindo, quando eles morrem, eles começam a perseguir a família, tá? Então, nessa perseguição, o que eles fazem em primeiro lugar? Eles influenciam, obsediam a Alzira, né, que acaba se suicidando no próprio lago que eles mesmos morreram, quando o filho Luiz tinha 7 anos de idade, tá? Então, o Luiz acaba, depois dos 7 anos, sendo criado por Antônio. A gente vai ver que o Antônio, o Luiz, o Leonel e o Clarindo, eles têm uma mesma personalidade, né? Os 4, eles são muito ligados ao dinheiro, são muito materialistas, né? E a Alzira é quem vai sobressair disso. E é a partir dela que vai se construir toda essa junção de novo, né? Porque o objetivo é eles voltarem a reencarnar para resgatar o que eles não conseguiram fazer, tá? O Luiz, por que o Luiz foi influenciado pelo Leonel e o Clarindo, né? Porque depois que a Alzira morreu, ele foi criado pelo Antônio. Só que o Antônio, aos 22 anos, ele morre. Quando o Luiz tem 22 anos, mais ou menos, o pai morre, né? E aí ele herda toda a herança. E a partir daí, ele passa a ser influenciado pelo Leonel Clarindo. E por que ele passa a ser influenciado? Porque ele tem os mesmos valores dos tios, né? Os mesmos valores do pai. Então, ele passa a cuidar e a querer mais dinheiro, 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 e a ganância é a marca dessa família, tá? O Antônio, quando ele desencarna, o que acontece? Ele acaba sendo perseguido e preso pelo Leonel e pelo Clarindo. E aí, a partir daí, ele vive uma confusão, né? Por causa da própria consciência, que se dá conta do que fez, e fica 20 anos em contato com eles. Então, no capítulo 8, ele vai contar a história em que eles vão na casa do Luiz, né?
nesse período, o Antônio já foi resgatado, já está num centro de atendimento, né? E o Luiz estaria em torno aí de uns 42 anos. Vocês vão ver que no livro ele fala em lustro, né? Que um lustro corresponde a 5 anos, certo? Tá. A Alzira, ela não consegue ajudar a sua família. Por quê? Aí no livro, na página 105, a gente vai ver que ele diz o quê? Que ante a palavra do assistente, que indagou quanto aos seus tentames de socorro ao marido desencarnado, Alzira declarou que isso lhe fora realmente impossível, porque as vítimas se haviam transformado em carcereiros ferozes do infeliz delinquente. E como até então não conseguira escudar-se em qualquer equipe de trabalho assistencial, não lhe permitiam os verdugos qualquer aproximação. Ou seja, o que ela está nos dizendo aí? Que a forma como a gente consegue ajudar, e aí eu digo a gente, porque isso a gente vai ver também, tanto aqui encarnados como desencarnados, a forma como a gente se protege da influência espiritual é aonde? No trabalho, né? Então, se a gente for voltar em toda a teoria espírita, nas obras básicas, o que a gente vê constantemente? Ah, caridade, caridade, caridade. Mas não é uma caridade só de ação, é uma caridade de ação aqui dentro. É um movimento, é um desenvolvimento que eu faço internamente. Entende? Então, aqui me chamou muita atenção na página 105, que ele vai trazer que ela tentou ajudar a família, mas ela não consegue chegar próximo, porque ela não tem a proteção, ela não tem o desenvolvimento, ela pode ter um conhecimento, mas ela não tem desenvolvimento, né? E aí cabe lembrar, assim, que ela se suicidou por influência dos dois, né? Dos dois cunhados. E vocês vão ver que ela não desenvolve nenhuma raiva, nenhum ódio por eles. Ela não vai perseguir eles. Quem persegue é eles. Eles que vão perseguir, eles vão perseguir o irmão que matou. Por quê? Porque eles estão na mesma faixa vibratória. Então, olha a importância de a gente trabalhar o nosso interno. Ela fala isso no livro, no capítulo anterior, acho que é no 7º, que ela se suicidou, ela se foi influenciada por esses dois cunhados, porque ela tinha resgates passados, ela tinha uma história passada que acabou fazendo ela se envolver nessa obsessão que ela viveu, tá? Então, veja assim, o que ela está nos mostrando aqui? Ela está nos mostrando a importância da gente orar e vigiar, mas também pôr em prática o nosso conhecimento espírita. E aí ela faz uma prece belíssima, que foi o que terminou no último encontro, a gente leu ela, eu não vou ler de novo, né, porque ela é bem extensa, mas eu vou salientar duas coisas que são importantes para a gente entender o resto da história. Quando ela ora, ela diz assim, ó, vejam essa parte que eu sublinhei. Tudo que está sublinhado, só lembrando, ou que está em negrito, foi coisas que eu achei importante salientar do texto, tá? Mas não consta isso no texto. Então, aqui ela diz assim, eu e ele estamos enovelados. Então, ela está fazendo uma oração, né, para Nossa Senhora, pedindo que ela interceda por eles, né, para que eles possam vir a resgatar. E aí ela diz assim, na oração, eu e ele estamos enovelados nas teias do nosso delito. Embora estivesse ele sem mim nas águas fatídicas, enquanto nossos irmãos experimentavam asfixia moral, partilho-me as responsabilidades e identifico-me associada ao crime também eu. Ou seja, como assim? Ela não estava sabendo, ela não estava presente, como assim que ela
se coloca também como responsável, né? Também como alguém que fez alguma coisa, né? Que participou. Aí ela diz assim: como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida? Se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho e de seu coração, como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Então vejam que ela se coloca responsável porque ela entende que ele só fez isso para tentar dar um conforto maior para a família. E que ela usufruiu desse conforto, ela aproveitou esse dinheiro. Então, em decorrência desse aproveitar esse dinheiro, ela se coloca como responsável de ajudar a resgatar isso e responsável por isso. E aí ela pede o quê? Ela pede, reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Vejam a grandeza dessa mulher e a importância de a gente tomar o cuidado com os nossos julgamentos, né? Com as nossas certezas, né? Porque tu vê, é um exemplo de uma mulher que entra num processo depressivo em decorrência da obsessão que ela recebe, se suicida, é resgatada, né? E está fazendo uma oração dessas, né? Para resgatar aquilo que o marido fez, porque ela também aproveitou. Vejam que grandeza, né? Então, a gente pode dizer, mas ela sofreu, né? Sim, mas assim, ela desencarnou, ela não foi atrás de quem culpou, de quem fez o que fez com ela, né? E aí no livro ele vai trazer o resultado da oração, né? Ele diz assim: com a oração, uma luz se fez e envolveu a todos. A doce claridade a se lhe irradiar do coração, inundar a todo o aposento. E assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao enfermo, que desferiu logo gemido de dor humanizada e consciente. A prece de Alzira lograram êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Vejam, como assim? Druso não conseguiu? A oração do Druso não foi maior que a dela? Vejam a importância que tem quando a gente tem um laço afetivo com alguém, né? Quer dizer, a dimensão, o tamanho que se torna a oração quando a gente tem um laço afetivo, né? Quer dizer, se vamos imaginar assim, vamos pensar nós, para a gente entender o que ele está dizendo aí, vamos pensar um exemplo, né? Quer dizer, eu estou aqui ajudando vocês a algum problema de saúde que vocês estão. Vou na casa de vocês, auxilio vocês, vou com todo o meu carinho, né? Vou lá, faço uma sopa para vocês, cuido, levo a medicação que precisa, né? Quer dizer, ou vocês, como médico, quando vocês atendem um paciente, a dedicação que vocês têm, né? No atender o paciente, a gente dá o nosso melhor. Agora, coloquem isso quando existe um parente de vocês, alguém que vocês amam muito, e vocês precisam cuidar. Inegavelmente, vocês vão ter um sentimento a mais. Não que não seja importante o que vocês dão para um paciente, né? Ou que vocês dariam para um amigo, ou que eu daria para vocês. Mas quando se trata de alguém de casa que eu preciso cuidar, o amor, a relação afetiva que existe dentro, ela envolve também,
aquela dedicação. Ela é maior naquela dedicação, mesmo eu sem eu perceber. Conseguem entender a diferença? Concordam? Eu pensei exatamente nisso, viu, Sidéria? Porque é diferente, claro, é o sentimento profundo de amor mesmo, aquela coisa profunda, entendeu? Diferente assim, tipo, né? Vamos dar um exemplo. Eu vou rezar, eu vou fazer uma oração, eu quero muito que uma colega minha vá fazer uma cirurgia e corra tudo bem. Porque é diferente, né? É aquele amor profundo, né? Tu quer falar, Elodie? Eu tô vendo que tem umas mãozinhas aqui, vou deixar as gurias falar aqui, Sidéria. Sim, Pode falar, Elodie, depois tem a Isabela. sim. Eu só queria, quando a Sidéria estava apresentando esta parte, me ocorreu o seguinte, no caso do Druso, ele é um espírito, né, mais elevado, enfim. Então, o que eu tirei de lição desse trecho especificamente? Que, às vezes, mesmo que alguém derrame sobre nós as maiores bênçãos, nos ilumine para que a gente enxergue o caminho e seja responsável pelas nossas ações, de nada adianta se os envolvidos não se dão a perceber que eles estão envolvidos, não é? Então, quando ela faz essa prece, ela faz como alguém que tomou consciência do que fez, quer uma oportunidade de se redimir, de reparar e levar com ela os envolvidos, para que também se redimam, não é? Então, na verdade, até assim, não é que uma prece seja melhor, entre aspas, do que a outra, mas sim a consciência de quem está envolvido, de que precisa modificar e modificar aqueles que com ela participaram daquele ato, né? Eu achei isso assim muito bonito. Era essa minha contribuição. Obrigada, Elodie. Bem lembrado, assim, bem colocado, Elodie. Realmente, assim, não é que é melhor, né? O resultado pode ser maior, né? Porque, assim, exatamente por esse laço, né? Ele está, assim, acaba sendo receptivo, né? Tanto que ele acorda, né? Ali ele fala dor humanizada e consciente, porque ele acorda e ele fala o nome dela, né? Isabela, você queria falar? Eu queria, na verdade, compartilhar com vocês uma experiência própria minha, que foi numa situação semelhante dessas. Na verdade, ano passado, eu trabalho com UTI, né? Aí, controle de infecção. E ano passado, minha madrinha, que na verdade é a minha segunda mãe, porque ela tá vivíssima, e é a irmã mais nova da minha mãe. E aí, ela, rapidamente, tudo da vida dela de doença era comigo, né? Ela chamava de filha, enfim. E aí, ela, ano passado, teve Covid, ficou internada comigo na UTI. E aí, assim, na época, eu fiz uma dedicatória para ela do Pão Nosso, né? Ela é espírita também. E eu falo mas ela faleceu, tá, gente? Eu falo porque para mim ela tá vivíssima. Mas, assim, e aí é exatamente isso, né? Quando a gente tem alguém que a gente ama, eu dizia para ela, eu disse, tia, é impressionante, eu acho que eu não sou uma pessoa boa, porque de todos os pacientes que tem aqui, eu só enxergo você. É algo assim que é tão forte. Essa coisa de... Fiquei emocionada, mas essa coisa de prece intercessória e, cara, é tão forte o sentimento que você bota naquilo que você faz, que, assim, nessas horas, tipo, eu tinha vários pacientes para olhar ali, mas eu não conseguia enxergar muitas pessoas e travava, sabe? Eu dizia, meu Deus, realmente, quando a gente ama alguém, por mais que a gente queira fazer o nosso trabalho da melhor maneira, a gente foca mais na pessoa que a gente ama. Então,
com certeza, essa mensagem, assim, daquela prece com sentimento e com amor é diferente. Totalmente diferente, porque você que faz assistência com saúde, na hora que você passa por uma situação dessa, você diz, cara, como eu sou imperfeito, cara, como eu sou assim, e assim, eu faço tudo, assim, o que eu posso de melhor pelos pacientes, mas na hora que tinha minha tia ali, que era uma segunda mãe para mim, é diferente. Então, assim, até a prece, o cuidar, você não consegue enxergar, cara, você não consegue enxergar, então realmente é uma realidade, né, eu acho que quanto mais a gente coloca sentimento naquilo que a gente fala, né, como todos os livros, reiteradamente eles falam do sentimento, do amor, de tudo que a gente vai fazer, na questão do passe magnético, na questão quando a gente se dedica à mediunidade e quando a gente se dedica para auxiliar as pessoas, né, quanto mais amor, quanto mais sentimento, realmente move muitas coisas. Sim, eu queria falar isso. Isabela, eu só vou fazer um comentário assim rapidinho, porque depois a Ana também quer fazer. Eu achei muito legal o teu depoimento. E de lembrar para todos aqui, né, gente, que aqui nós temos uma reunião de estudo, mas é importante que a gente coloque o sentimento da gente, né? Então ele funciona também até para fazer reflexões, para nos ajudar, né? E eu acho que isso aí, né, com certeza tu te emocionaste, eu acho que é uma coisa muito boa para ti. E aí eu digo assim, claro, eu já com uma longa história também de medicina, não tem como fazer diferente, né? Porque era uma pessoa próxima a ti, entendeu, Isabela? Então, isso que às vezes a gente aprende medicina, eu sempre digo isso. Ai, tu tem que aprender a separar. É complicado isso. Porque é muito amor envolvido, né? Então, é bem isso. E eu acho que, bem exatamente, acho que tu está colocando o exemplo real do que a Sidéria trouxe aqui, né? Que quando tem envolvido, né, Sidéria? Uma pessoa, nós temos um exemplo bem claro que ela está vivendo aqui, né? Exato. E a tua emoção justifica o que, assim, é isso que a gente vê na prece dela, entende? Assim, é o resultado que dá pela emoção que tem, né? Não desvalorizando nem um pouco, né, a outras formas de oração, né? Mas é inegável isso, né? Aninha, você quer falar? Só queria dizer para a colega que eu não decorei o nome que essa é a proposta, né? A gente faz de forma abnegada, com os primeiros, com os de casa, manda a nossa família, e depois a gente espalha, né? Esse cuidado, essa dedicação, essa renúncia para o próximo, para todos aqueles que nos compartilham a caminhada. Madre Teresa de Calcutá dizia que se a gente quer a paz mundial, a gente tem que começar em casa, né? Amando e pacificando os membros do nosso próprio lar. Então, que bom que você pôde passar por essa experiência, se emocionar, tocada de saudade e de afeto pelo seu ente querido que prossegue, né? Que para mim uma das uma bênção maior do espiritismo é essa certeza que não era, né? Continua. Uhum. Sem dúvida. Obrigada. A tua mãezinha quer falar contigo, a Jupira aí, ó. Esse nome bem diferente, né, Sidélia? Fica à vontade, Jupira. Eu queria dar boas-vindas à Suzana também, que está aqui. Não é bem com a Sidéria, mas é com a Isabela, que ela falou que ela não era uma pessoa boa. Pelo contrário, eu acho até que ela é muito boa. Acontece que a gente tem uma relação de muitas vidas com aqueles que estão à nossa volta, né? Então, isso aí, o sentimento dela pela madrinha não quer dizer que ela também não tenha o sentimento pelos outros, mas ela faz igual, ela igual ajuda as pessoas que estão doentes, né? Agora, é claro que a dor dela foi maior com a madrinha, mas isso não diz que ela não é boa. Eu acho que só o fato dela ter dito tão emocionada o que se passou com ela já demonstra o quanto ela é uma pessoa boa mesmo em evolução. É isso aí. Eu não conheço a Isabela, mas quis dizer isso agora para ela. Não sei se estou certa de me envolver. Obrigada. Perfeito. Obrigada, Jupira. Então, continuamos nessa emoção. É só dando continuidade. Seja bem-vinda, tia Suzana.
Vamos lá, estamos ainda conversando sobre o resultado da oração. Agora, olha só que interessante essa parte. Com a oração da Alzira, Antônio acorda e Silas faz um sinal. Ah, deixa eu só voltar ali no anterior. Eu não vou voltar na tela, porque eu não sei voltar depois. Mas só lembrar assim, ó, que quando ela fez a oração, ali vocês viram que não foi só o Antônio que recebeu, todo mundo que estava na sala recebeu a oração, né? Claro que foi direcionada a ele, mas todos acabaram recebendo a oração. E a oração é isso, né? A oração é desse jeito. Quando a gente ora, a gente muda a vibração do ambiente, né? E todo mundo que estiver no ambiente vai receber de alguma forma, se sintonizar com aquelas irradiações que está no ambiente, né? Então, mas aqui eu achei bem interessante essa parte em que ele fala assim, que a oração, ela foi muito importante e acordou o Antônio. E o que o Silas faz? Ele faz um sinal para os enfermeiros restituírem o sono dele. E aí justifica. A oração trouxe-lhe imenso bem, mas não lhe convém o despertamento, senão gradativo. O sono natural e reparador ainda é uma necessidade em sua restauração positiva. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, vamos pensar assim, que o Antônio, ele ficou 20 anos preso com os irmãos, em completo sofrimento, né? Então, as energias que envolviam ele eram muito pesadas. E a culpa que ele carregava quando se deu conta do que fez foi imensa. Entende? Então, se ele acorda, como ele acordou, né, ele entra em sofrimento, um sofrimento que não é, de forma alguma, reparador. Toda vez que a gente entra no sofrimento, e a gente pode entender que, assim, muitas vezes, a gente, aqui encarnado, a gente entra num sofrimento imenso, por determinada coisa, e isso não é evolutivo para nós, ele não traz um melhoramento, né? Por quê? Porque a gente só fica se culpando, a gente só fica se martirizando, a gente fica se punindo, se chicoteando, como eu chamo, né? E isso não traz crescimento. Então, na espiritualidade, o que eles fazem? Eles fazem ele se recompor através do sono natural. O que é um sono natural? Sono natural é aquilo que a gente faz toda noite. Nós vamos deitar, vamos dormir. Para quê? Para restabelecer o nosso corpo físico. Mas também para a gente restabelecer o nosso espírito, né? Que é quando a gente conversa com o nosso anjo, que a gente faz algum trabalho, que a gente faz algum estudo, né? Que a gente se encontra aqui para os nossos estudos também na parte noturna, né? Então, o sono natural, ele é reparador, também na espiritualidade. Eu achei muito interessante essa parte, né? E assim, o que eles fizeram para ele dormir? Na verdade, eles deram um passe, né? Para que ele voltasse a dormir e pudesse, né? Tendo menos consciência das coisas que ele está passando, porque o sono é isso, né? O sono é uma redução da nossa consciência para que a gente possa, isso tanto a nível espiritual quanto aqui, né? Que a gente tenha uma redução da nossa consciência para que a gente possa reparar algumas coisas. Entende? E lá na espiritualidade é isso. Eles tomam maior cuidado para quê? Para que a pessoa possa acordar quando ela tiver possibilidade de compreender o que está acontecendo com ela e como andar em frente, né? Como caminhar aqui para frente. Certo? Alguma pergunta? Podemos continuar? Bem, na casa do Luiz. Essa parte me deu trabalho, confesso para vocês. Aninha, tu quer falar alguma coisa? Não? Que a tua mãozinha está levantada? Eita, ainda continua levantada, né? Ah, Desculpa. tá. Não, tudo bem. Vou se me quiser, pode adaptar, falar. sabe? Não, é falta de adaptação à plataforma mesmo. Obrigada, viu? Deixa eu até aproveitar agora, que já que fizer essa interrupção, se alguém quiser, né, eu não sei,
Se alguém quiser depois fazer alguma pergunta, não sei se todo mundo sabe, mas eu tinha uma dúvida aqui no celular, pode colocar em reações e aparece a mãozinha, tá, gente? Quem não souber aí, tá? Mas pode botar no chat também, né? Uhum. Tá. Então, assim, na casa do Luiz, nessa parte me deu um pouco de trabalho, porque eu pensei assim, vou descrever tudo que tem lá ou não? Aí achei que não era tão produtivo, eu fui direto para os ensinamentos, tá? Não vou entrar em detalhes do que ele descreve com perfeição no livro, mas me foquei mais no que a gente pode aprender com o capítulo, tá? Então, ele diz assim, na página 109, né, é descrito como se encontra a propriedade nos dois planos. Então, aí o que vai aparecer? O descuido da casa, como são as energias, os espíritos presentes, tá? Ele vai descrever com detalhes tudo isso na página 109. Na página 109 dessa edição aqui, tá? Para quem tiver, tá? E aí, quando eles entram na casa, o que acontece? O Silas mandam eles pararem, né? Então, na casa, quem que entra? O Silas, a Alzira, o André Luiz e o Hilário, tá? Eles entram dentro da casa e o Silas faz eles pararem, né? Para que ele possa analisar a situação da casa. Aí ele entra para dentro da casa e volta. E quando ele volta, ele determina o quê? Que a Alzira e o Hilário passem para o quarto da Adélia, né, e do filho, e ele e o André Luiz foram para o escritório, onde eles vão encontrar o Clarindo e o Leonel. E aqui eu achei uma coisa muito curiosa, né? Que a gente não para pensar, né? Porque, assim, o que a gente está falando? A gente está falando do Hilário, que é o que acompanha, né, o André Luiz. E o Hilário, ele fica contrariado. Ele queria ter ido junto com o André Luiz e com o Silas, mas o Silas deu uma ordem que tem que cumprir. Aí ele vai com a Adélia para o quarto, mas... né? E aí eu fiquei pensando, nossa, nós faria a mesma coisa, nós nem queria saber de lá, né? Acompanhar ele, saber do fervo, né? Mas, enfim, né? Como tem uma obediência, né? Ele vai para o quarto, tá? Então, achei bem interessante o cuidado que o Silas tem, né? E isso a gente vai saber, eu acredito, no capítulo 9, a gente vai saber, né, quem é o Silas melhor, eles vão descrever, porque ele faz um papel muito importante nesse resgate, tá? Ele que encaminha tudo, né? Mas antes de ele encontrar, né, antes de ele entrar no escritório, o Silas para e faz uma recomendação com o André Luiz em relação à postura frente aos dois. Qual a postura que ele tem frente aos dois? A sós comigo, o assistente esclareceu, está na página 111, o assistente esclareceu que para efetuar o socorro com o proveito desejável, precisaríamos, antes de tudo, saber ouvir, e que, em razão disso, procurasse da minha parte não lhe estorvar as atividades, na hipótese de me sentir assaltado por qualquer estranheza, diante das atitudes que ele fosse obrigado a assumir. Séria. Isso é uma recomendação, Séria. como se ele dissesse assim... Só um minutinho. Só um pouquinho, que acho que a Elodie quer fazer um comentário. Não é comentário. Eu não sei se é o meu computador, alguém está com alguma coisa ligada que está concomitante com a Sidéria. Não sei se só eu estou ouvindo. Eu também ouvi, eu ia fazer o comentário, até te agradeço, viu, Elodie? Eu não Tem um barulho que está atrapalhando. Eu não estou... Vera, eu acho que tu, como coordenadora, tu pode tirar o som de todos, menos da Sidéria. Eu estou É a tirando Juliana, aqui, a ó. Juliana. Eu já estou ativando então, o mudo de Juliana. vários aqui, não sei qual é, mas tinham vários que estavam
Parece Ah, uma melhorou. palestra junto. Agora Não tirei aqui, tirei o som de todo mundo. Só tá a tá, Verinha da Cidéria e o teu. tá. Desculpa, pessoal, Mas é que eu não estava, para mim, estava muito alto o outro som, não estava conseguindo ouvir direito. Obrigada. Desculpa, Sidéria. Ah, de nada. Viu, Janine? Eu A volte. Ju que grava, ela que consegue, ela que é a anfitriã. Ó, já deu certo. Estava um barulho bem chato mesmo. Obrigada, Elodie. Tá, então assim, vou retomar essa parte porque agora é a parte mais importante, assim, tá? Então, na casa do Luiz, né, o Silas analisa a situação, vou pegar só a parte do Silas, ele analisa a situação da casa, manda eles esperarem, volta, né, e aí ele encaminha a Alzira e o Hilário para o quarto da Adélia e do filho, e o André Luiz vai com ele encontrar os irmãos, tá? Antes do encontro, então, ele faz esse alerta para o André Luiz, né? Quer dizer, qual é o alerta? O alerta de que ele tem que cuidar com o pensamento dele, né? E a importância dele saber ouvir, né? Antes de tudo, saber ouvir o outro. E eu achei bem legal isso, porque eu gosto muito de estudar sobre a escuta, né? O que a gente escuta do outro, né? E ele traz esse alerta. Tome cuidado, né? Com o que você pode atrapalhar aquilo que nós viemos fazer aqui, né? E aí o André Luiz entendeu que ele tem que ficar, né? Só observando, aprendendo, como ali humildemente, um aluno que vai aprender a situação, por mais estranha que possa lhe parecer, né? Então, a postura nossa é fundamental, tá? Então, o encontro com Clarindo e Leonel, como é que se deu? Quando eles entraram no escritório, eles encontraram o Luiz, desdobrado pelo sono, cuidando da sua fortuna. Então, vejam que o Luiz, ele tem o mesmo pensamento, a mesma sintonia que o pai tinha, que os tios têm, e é por conta disso que ele sofre toda a influência que ele está sofrendo atualmente, né? No encontro com os irmãos, Clarindo explicou que eles estão ali guardando a fortuna que lhes são de direito, e que o pai de Luiz roubou, né? Então, assim, eu fiquei pensando, tá, mas se eles sabem que ele está morto, por que ele está guardando uma fortuna que ele não vai poder usufruir, né? Então vejam o tamanho, a nossa... Quando a gente entra num processo de raiva, né, a dificuldade que a gente tem para lidar com o nosso discernimento das coisas, né? Porque o que vai adiantar ele guardar uma fortuna ali, né? Quer dizer, até onde eles querem levar? Pergunta que eu me fiz, né? E aí eles dão o primeiro ensinamento, o Clarindo e Leonel, né? De que lhe valeu, no entanto, gozar a nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós, e aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Restituir como? Né? É algo que a gente precisa pensar. Mas vejam que, assim, nós vamos observar nas declarações dele, assim, o quanto eles foram estudar, o quanto eles têm conhecimento, o quanto foi muito pensado. Quando a gente vê na descrição de como a casa do Luiz se encontra, o que a gente vai ver? Que existem ali vários espíritos que também estão ligados à necessidade da fortuna, estão ali perturbando. E que eles não têm ligação nenhuma com o Luiz. O que eles estão fazendo ali é por pura sintonia. É porque estão todo mundo pensando da mesma forma, né? E isso aconteceu
Por quê? Porque eles estão sintonizados e porque o próprio Clarindo e o Leonel trouxeram eles para lá para ajudar nesse processo todo de obsessão. Entenderam? Então, vamos em frente. Tem um monte de coisa. Tá. Aí, Clarindo questiona Silas se ele não tinha direito, não tinha razão. E Silas não discordou, né? Se ele não tinha razão de buscar a fortuna, né? De cuidar da fortuna, de ter de volta a fortuna, né? E aí, Silas não discordou dele, mas falou de forma a confundi-los quando disse que desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. Então, ele faz isso na página 113, aí tem mais, ele aborda mais, mas assim, o que eu queria chamar a atenção aqui é que ele não discorda, mas ele bota uma sementinha. É como se ele criasse a dúvida, né? E ele fala algo dele, que, como quem diz assim, eu já passei por isso, eu já fiz isso que vocês estão fazendo, né? Mas ele não fala mais nada, ele só bota a sementinha ali para trabalhar mais tarde. Então, percebam que o movimento do Silas é um movimento de muita tranquilidade, que sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele está ali para quê? Para conhecer quem são os dois. O que é que tem de conhecimento, né? E muitas vezes a gente toma uma postura de apressar, de querer saber logo, né? Às vezes até no trabalho mediúnico a gente quer saber logo o que aquele espírito está dizendo, a gente se apressa, não deixa nem ele falar direito. Não, ele vai tranquilamente, observa, escuta, né? E vocês vão ver no diálogo, eu citei 2 diálogos aqui, para que a gente pudesse analisar juntos, né? Em que ele vai estar falando isso. Queres falar, Elodie? Está com a mãozinha. Uma pequena contribuição, Sidéria. Importantíssimo, né? Isso que tu estás trazendo. E uma frase assim que também me chamou bastante atenção para ver o quanto eles estavam sintonizados com todos aqueles espíritos malfeitores dentro da casa, que quando eles perguntam, não é, para o Silas, quem são eles, o Silas só responde, somos amigos. E eles, naquele pensamento tão maledicente, tão corroído pela ganância, eles dizem que eles ficam felizes e dizem, sim, não é? Porque nesta casa só entra aqueles que sabem valorizar o dinheiro. Então, ele pensa que o Silas e o Luiz também são iguais a eles, né? Vocês vejam, assim, a que ponto chega a ganância e a loucura, né? Somos amigos, uma frase que poderia suscitar tantos questionamentos, né? Para eles, amigos eram aqueles que também tinham ganância, vingança, estavam ali para ajudar, estavam na mesma sintonia que eles, né? Que loucura isso. Exatamente, bem colocado. E tu vê que assim, ele começa sutilmente, né? Somos amigos, não discordo, mas tem um mas, né? E aí esse mas vem com um ensinamento, né? Mesmo que eles ainda não compreendam, porque eles não estão na fase de compreender ainda, né? Eles não estão, porque eles estão ligados na ganância, né? Então, assim, não adianta você querer falar com alguém que está em crise, por exemplo. Tem que acalmar, para depois, né? Devagarinho e ajudando a pessoa a se dar conta, né? Do que ela está passando. Mas, bem rapidinho aqui, essa ideia só, eu achei bem interessante o que a Elodie colocou, e que ele fala mais adiante a questão do pensamento, acho que é o mais importante isso. Todos estão vinculados no mesmo pensamento, que é a obsessão pelo dinheiro, obsessão, né? Então, a questão do pensamento, mais uma vez, né, que vai traçar o destino deles ali, né? E é só o dinheiro que impera. Depois, mais adiante, com certeza, tu vai falar sobre isso, né, Sidéria? Ele comenta muito sobre isso aí também.
acho que é o próximo slide até. Bem lembrado, viu, Elodie? Sim. Então, quando Silas fala que Luiz está preso à cobiça e que outras mentes potencializam o desejo do objeto, Leonel ensina como eles buscaram o conhecimento que dispõe. Porque daí eles começam a conversar sobre isso, né? Sobre a cobiça e sobre esse envolvimento do Luiz, né, com essa ligação que ele faz com os tios, né? E aí... E aí ele diz assim, ó... Olha o ensinamento. Isso aqui o Leonel vai estar falando e olha o ensinamento deles. Sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Isso eu achei muito lindo, gente, e muito importante a gente pensar. Ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, é um pensamento que está lá dentro. É aquele pensamento que a gente não quer ver. Que está no nosso íntimo, no nosso inconsciente. Que eles vão atuar ali, né? Eu sempre dou um exemplo, eu já li o resto. Eu sempre dou um exemplo assim, que a gente tem uma casa e uma edícula atrás, né? Aí, o que a gente faz? Nessa edícula, a gente faz o nosso canto de onde a gente guarda as coisas que a gente não está usando. E na nossa casa a gente enfeita, a gente bota a luz, a gente bota uma janela grande, né? Ilumina a rua, a gente faz uma sala bonita de entrada, certo? Aí vem um ladrão nos assaltar, o que ele faz? Ele vai entrar pela parte da frente? Ou ele vai lá para aquele fundo, para a edícula que está fechada e escura e de fácil acesso, né? Então, ele vai lá, né? Naquela edícula. Vai lá nos mostrar que a gente está desprotegido de alguma forma. Ele não vai entrar pela porta da frente, né? Então, esses seriam, usando isso como uma metáfora, isso que ele está dizendo, quanto a gente tem que tomar cuidado e a importância que tem o autoconhecimento, né? Por mais difícil que ele seja, porque ele é difícil, não é uma coisa muito fácil, mas o quanto a busca pelo autoconhecimento é o que nos protege desses envolvimentos que a gente vai ter. E que a gente sempre vai ter mesmo buscando o autoconhecimento, né? Então, olha só, olha o que ele diz. Então, o desejo central é um tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiências rotineiras, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil reconhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim, é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito mais fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Olha que importância tem isso, né?
Então, assim, eles não vão fazer nada novo. Eles vão pegar aquilo íntimo que a gente tem e vão superalimentar aquilo. Eles vão começar a alimentar as nossas, aquele nosso desejo mais secreto que às vezes nem a gente quer olhar. E é ali que eles vão interferir. Uma vez eu li num livro assim, que a gente acha assim, que a obsessão ela vem, é uma pessoa, é um espírito que está sempre com a gente. Não, eles vêm ali, eles botam uma pimentinha e vão embora, vão em outros lugares. Daí a pouco eles voltam ali de novo. Aonde? Nesse lugar. Eles vão pegar no reflexo dominante, né? Naquele desejo que a gente tem mais profundo. E vão interferir ali. Alguma dúvida? Entenderam essa parte? Eu fiquei pensando nesse reflexo dominante, Sidéria. Se não seria aquela tendência à repetição também dos pensamentos negativos, dos pensamentos repetitivos. Por isso que estudar e evoluir tem que ter um certo esforço. Não é? Porque nos pensamentos nós também temos tendências a repetições. Então, o que atrai o obsessor é a tua vibração que vem dos teus pensamentos, que vem desse desejo básico, não é? Que esse livro explica muito bem. Então, realmente, o conhecereis a ti mesmo, deveria ser o conhecereis o desejo que te move, os pensamentos, não é? E esses reflexos vêm, eu acho que das repetições dos pensamentos, podia-se dizer assim, viciados, não é? Que dentro desse conhecimento, desse trabalho que a gente faz de estudo, ele vai meio que se endireitando, falando de maneira muito grosseira, não é? Mas a gente vai se curando, a gente vai verdadeiramente se evangelizando, não é? Obrigada. Sim. Obrigada, Janine. Elodie, acho que levantou a mãozinha ali, Elodie. Sim, Sidéria, eu achei assim excelente, eu tinha certeza que tu ias, não é, trazer esse texto, não é? E olhem só que coisa, assim, um dos aspectos é que se a gente lê 10 vezes o mesmo capítulo, a cada vez alguma coisa chama mais a atenção da gente. Sim. Quando o Silas pergunta, não é, para eles, se todas aquelas almas embrutecidas que estão lá na casa do Antônio, do Luiz, desculpe, se todos eles eram credores também. E aí o Leonel diz que não, que eles eram simplesmente pessoas cujo desejo central era a ganância, era o... Então, aí fica fácil para eles arrebatarem pessoas, né, espíritos malfeitores, para ajudar eles a atingirem o objetivo que eles querem, que é a vingança, né? Eu achei isso, assim, bem dentro do que tu colocaste, né? Eles sabiam, o Leonel e o irmão dele, eles sabiam exatamente como recrutar os espíritos malfeitores, porque eles conseguiam enxergar o desejo central ou o tema básico que caracterizava a personalidade. Então, provavelmente, essas almas ensandecidas, embrutecidas que estavam lá, não sabiam nem o que eles estavam fazendo, eles só sabiam que eles estavam alimentando a própria ganância deles e o desejo pelo ouro, pelas coisas materiais, mas não sabiam provavelmente nem contra que ou para quem eles estavam brigando, né? Foi essa mensagem assim que me passou. E isso é algo assim mais do que destruidor, né? Isso achei muito interessante. Sim. Isso a gente vê muito, né? Que assim, o espírito ele não quer prejudicar.
Por isso que a gente diz, né, que a gente ouve muito no Centro Espírita falar que a gente obsedia mais o espírito do que ele a nós, né? Porque é a questão da sintonia. É por isso, né? Então, sim, muitos ali estavam, mas não estavam pelo Luiz, mas pela faixa vibratória, para poder prender e se alimentar daquilo que eles tinham internamente, que é o tema básico deles, e que a gente vai ver que ele fala, né? Que é a cobiça, né? Que o do Luiz é a cobiça. E é ali que ele está pegando, né? Exatamente. Mais alguém? Então, vamos em frente. E aí ele continua, né? Ele diz assim, com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Por semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo, que é aquilo que a Elodie acabou de dizer, né? Então, assim, os espíritos que estão lá com ele, eles foram atraídos pelo seu próprio reflexo, eles não estão ali para prejudicar o Luiz. Só que eles estando ali, o que acontece? Eles pesam no ambiente, a energia fica mais densa, e aí eles conseguem influenciar mais o Luiz, criar a dependência do Luiz, né? Através de uma determinação hipnótica. Então, assim, vejam que, e ali ele está dizendo, né, que eles não precisam ficar ali, eles podem fazer outras coisas, porque ele vai estar sempre se mantendo ali, envolvido nas energias que ele próprio emana, só está aumentada ali com os outros. A Isabela colocou a mãozinha antes, eu só queria fazer só uma observação, mais uma vez, né, importante esse capítulo, que ele fala da questão que nós podemos criar as telas que desejamos, né? Isso vale para nós no nosso dia a dia, né? E eu acho que isso é uma grande lição, né, gente? Aqui eles estão levando tudo para o lado da cobiça, para o lado do mal. A importância de, mais uma vez, né, gente? Parece assim uma coisa piegas, uma coisa comum, mas como é importante a gente controlar o pensamento. Eu acho que é uma tarefa diária que a gente tem que fazer isso, né? Isabela, pode falar, querida. É engraçado, porque quando toda essa dinâmica, né? Ele sabe todos os mecanismos, né? De como estabelecer um processo obsessivo por fascinação e todo esse processo, né? De manipulação da mente. Só que aí é que a gente vê, né? Como um espírito desse que fica alimentando o ódio, como ele deve viver num sofrimento, numa angústia, né? Por exemplo, comparativamente, quando a gente sente um bem-estar muito grande, um amor, uma coisa boa, a gente sente aquele bem-estar, aquela sensação boa de dar um abraço, né? Imagina o que um espírito desse está sentindo durante anos, semeando mal, fazendo mal. E eu lembrei de uma passagem de um livro da doutora Marlene, que é Obsessão em Suas Máscaras, de um processo, eu não lembro exatamente em relação a qual histórias, porque ela fala de várias histórias, né, de processos obsessivos da coletânea de André Luiz, mas eu lembro que eles estão querendo abordar um espírito que está num processo assim de fazer o mal corriqueiramente, e eles não estão conseguindo estabelecer uma conexão, uma ajuda efetiva àquele espírito, assim, para tentar, assim, focar, assim, tentar ajudar ele nesse processo de sair desse processo de fazer tanto mal. E aí eles chamam um espírito nesse caso, o espírito é uma mulher, que a capacidade dela de amar é muito grande. Então, chamam ela porque, para ela, fazer com que aquele espírito se sinta amado, para que ele se demova daquele processo de trazer tanto mal aos outros. E aí, na verdade, é quando a gente pensa
em como abordar, assim, eu estava viajando na maionese, eu acho, mas como a gente abordar, como é que a gente pode abordar um espírito que deliberadamente tem todos esses processos de maldade já instituídos, como a gente abordar um espírito desse, até no reunião mediúnica ou no nosso consultório, né? Porque às vezes a gente tem, assim, chega um paciente em extremo processo de sofrimento mental, e às vezes a gente tem muita dificuldade, né, de como abordar. E aí e aquela história, né, do sentimento, do pensamento e no amor que você coloca naquilo que você está fazendo, porque um espírito desse, por exemplo, só um espírito realmente altruísta que quer ajudar, que consiga demover ele dessa atitude de tanta maldade, né? Já que ele está se preparando há tanto tempo, até porque ele tem todo o mecanismo aí de como estabelecer esse processo, né? Aí eu fico pensando assim, como a gente abordar um espírito que está nesse nível de maldade mesmo, né? De todos esses mecanismos de fazer o mal a outras pessoas, enfim. Com respeito e amor. Né? Com respeito, com amor, né? Só, né? Amor. Deixar fluir, né? Porque, assim, pensa assim, ó, se você me agride, você espera que eu te agrida também, né? E se eu não te agrido, se eu te transmito suavidade, amor, né? Eu crio em você uma dúvida. Eu posso até não conversar com você, mas eu vou criar uma dúvida em você. Vai pôr uma semente, entende? Então, ao menos assim, na mediúnica, eu vejo que eu sou dialogadora lá, né? E eu parto desse princípio. Ali é um irmão meu em sofrimento. Ele pode até não saber, mas ele é. Ele está sofrendo, né? Quer dizer, anos carregando isso, né? O próprio perispírito, em muitos, se transforma, né? E é com amor que a gente vai, né? Vai acolhendo o sofrimento do outro. Elodie. Ouvindo a Isabela colocar o que ela, né, e a Sidéria, eu me lembrei quando nós estudamos o cérebro triuno, e me parece não, talvez seja, né, que esses espíritos, eles estão ainda lá naquele primeiro andar, onde sou eu, isso tinha que ser meu, alguém roubou de mim porque era meu, então agora eu tenho que me vingar porque aquele que tirou o que era meu não pode ter o que era meu, ele não pode usufruir, então eu estou sofrendo porque alguém me tirou algo que era meu, então quem tirou também vai ter que sofrer. E a partir daí, toda a construção mental, toda a energia que não é pouca, né? Tanto que eles estudaram, eles tinham um certo conhecimento, eles construíram, digamos assim, uma maneira de abordar a quem eles queriam se vingar. Então, tudo muito centrado no eu, no eu, no eu quero, eu vou me vingar, isso era meu. Então, me lembrou bem assim, aquele primeiro, né? O primeiro estágio ali do cérebro triuno. E aí, quando a Sidéria responde para a Isabela, né, como trabalhar com esses espíritos, eu acho que tu colocou assim, tu simplificou muito bem, com amor, ouvindo, lançando uma sementinha, deixando a pessoa falar e ela mesma conseguir refletir em cima daquilo que ela está falando e da energia que ela está depreendendo para algo que, na verdade, só vai aumentar o sofrimento dela, né? Então, assim, achei bem interessante o que a Isabela colocou e o que tu respondeste. Eu diria até assim também, né, Elodie e Sidéria, com muita paciência também, né? Que Chico Xavier já nos ensinava isso também, né? Mas achei muito interessante, Elodie, a questão de tu lembrar do cérebro reptiliano. Fantástico. Que eu acho que é bem claro isso, né, Elodie? A mãezinha ali, querida, ali, a Jupira, quer fazer o comentário. Fala aí, Jupira. Eu fico me metendo aí, né? Não, é que eu estava vendo a Isabela falar, o que ela falou do livro deve ser do livro desse último livro que eu estava lendo há pouco,
que é libertação, que é o Gregório. Mas, no caso aí, precisou a mãe dele, em último caso, ir libertá-lo. Eles primeiro montaram todo um esquema para tirar todos os espíritos que estavam à volta que ele dominava, até chegar no final que conseguiram que a mãe dele, só através da mãe dele é que tiraram ele dali. E esses outros que vão nos centros espíritas, né, que a Sidéria estava falando, eu imagino assim, eles já foram preparados, quando eles chegam numa mesa para dar comunicação, ainda que em sofrimento, eles já estão preparados por espíritos protetores que levaram eles lá para receber a doutrinação física do dialogador. É isso que eu estou imaginando, assim, não sei se colaborei em alguma coisa nisso. É exatamente, Jupira, perfeito. Foi exatamente isso, é porque eu não lembrava, porque eu li o livro da doutora Marlene, eu acho que eu li ano passado, só que são tantas histórias, né, que eu me embananei, mas eu acho que é exatamente essa história, que aí é a mãe que consegue tocar ele, né? É o amor, Isso. Né? É. Obrigada. Isabela, e para todo mundo, eu coloquei ali no grupo, depois vocês podem ver, tem uma pena que vai ser a parte do sábado, acho que é 21 de outubro, eu coloquei ali, que a doutora Cátia vai organizar um evento sobre esse tema, viu? Quem tiver interesse, eu coloquei no grupo, vocês podem dar uma olhadinha depois até. Isso que a mãe falou é verdade, assim, o espírito, quando ele chega na mesa mediúnica, ele já foi preparado, né? Assim, é sinal que ele já está mais ou menos assim pronto para poder escutar aquilo que ele precisa escutar, né? Para fazer a transformação. Às vezes não é de imediato, né? Ele vem uma, duas vezes ali para poder aí conversar, dialogar, né? Mas já tem um preparo, sim. E o que a gente pode observar, assim, que a gente vai ver aqui no capítulo 8, que, assim, ele está indo para conhecer o território, ele não está indo para fazer mudança nenhuma ainda, né? Então, é um trabalho de paciência. Veja, assim, os nossos erros, quantos anos que a gente leva e quanto preparo tem que ser para a gente retomar aquilo que a gente fez errado. O quanto a gente realmente poderia evitar, o quanto a gente tem que cuidar com as nossas ações, para que a gente não passe, não dê trabalho, né? Como a gente dá trabalho, né? E como a gente já deu trabalho, e quem sabe vai dar mais ainda, né? Porque vejam só o trabalho que se tem para resgatar uma família, né? Dizer que está há anos sofrendo, há anos perturbada. E então eles vão nesse primeiro contato sem fazer nada, assim, eles só vão ter só um diálogo, é uma sementinha que eles estão colocando. E se vocês observarem bem, o que aqui o Leonel está dizendo? Ele está falando a mesma coisa. Que ele fala o quê? Que ele vai lá, ó, ele diz, basta alguma diligência para situar. Então, o que ele faz antes de ele interferir? O que ele faz? Ele vai lá, ele vê qual é o desejo mais secreto de cada um, vai ver como é que anda. Se ele chegasse na casa do Luiz e enxergasse bondade, talvez ele mesmo se transformasse. Mas o que ele enxergou? Ele enxergou alguém igual ao pai. Se ele enxergasse alguém igual à mãe, né, com uma bondade, com uma caridade, com um trabalho, né, desenvolvido, eles talvez tivessem uma outra postura, né, ou não teriam conseguido o que eles estavam conseguindo com ele. Mas não, o que ele viu? Ele viu a cobiça, ele viu que o menino também, que o rapaz também carregava os mesmos sentimentos que o Antônio. E aí houve toda a influência, né? E aí, nessa parte do capítulo, da página 114, ele vai dizer que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, se a gente quer saber qual o melhor meio de nos proteger, vamos observar o que a gente tem dentro, né? Como é que está o nosso pensamento? O que a gente vem construindo,
né? Um exemplo, quando a Janine estava falando, me veio uma ideia, me veio um exemplo, que é a questão do perfeccionismo, né? A gente vê, tem muito, no consultório a gente vê muito as pessoas sofrendo por um perfeccionismo, né? Qual é o desejo mais interno da pessoa, né? Tá, é a perfeição, mas assim, percebe que o pensamento ele fica remoendo, e aí eu tenho que ser melhor, e eu não sou, e aí vai, quer dizer, é o caminho perfeito para uma influência, perfeito, né? Então a gente tem que cuidar aquilo que a gente busca, o que a gente quer com isso, né? O que a gente quer, por exemplo, fazendo caridade, né? O que a gente está alimentando dentro? É porque a gente quer exercitar mesmo o que a gente aprendeu com Jesus? Ou é alguma necessidade pessoal que a gente tem? Não sei. O obsessor vai saber. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele vai atrás. Buscar o que a gente alimenta no nosso íntimo. O que a gente está fazendo. Ok? Nós vamos em frente. Aí o Silas, ele sugere uma demonstração prática, né? O que faz? Leonel explica que, através da cobiça do Luiz, eles o influenciaram. Tá? Então, a palavra-chave do Luiz é a cobiça. Aí, o que ele faz? O avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba vizinha a qualquer preço, mesmo que se tratando de transação criminosa para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Tratando-se do assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E aí ele coloca a mão na testa do Luiz e passa a hipnotizar, dizendo, alimentando que ele vai ganhar, que ele vai conseguir, né, a terra, porque o outro entrou em falência, que ele vai ser leiloado, né? E aí ele sai faceiro da vida atrás da propriedade, para comprar a propriedade que lhe cai, né? Então, como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu pela cobiça. Ele foi lá e plasmou imagens nele, vejam, o Luiz estava dormindo, né? Então, ele plasmou imagens e o Luiz captou isso. Quando o Luiz acorda no outro dia, ele vai acordar com essas imagens todas e tentando buscar uma forma de conseguir essas propriedades vizinhas, né? Aí ele explica. Viram? Exclamou Leonel contente. Transmitir-lhe ao campo mental um quadro fantástico, por meio do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível, porquanto, tratando-se do nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Então, logo termine o fluxo controlado da minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele só conseguiu isso porque o outro tem um desejo. Ele plasmou através de um quadro o que ele viu, então ele sonhou com a compra daquela propriedade, né? E aí, a partir dessa compra, ele saiu correndo na tentativa de direção do vizinho, sonho mesmo. Só que quando ele volta o corpo, né, já não tão influenciado com as imagens que o Leonel colocou, ele volta com a ideia de que ele sonhou, né, com o desejo de ter a terra do vizinho.
Sim, eu vou passar na fala agora do Silas. O que o Silas faz? O Silas vai traduzir isso, ele vai falar, né? Porque o que acontece? O Leonel falou, mostrou que ele sabe tudo, e aí agora Silas fala, mostrando que ele também sabe, né? Para criar o fascínio do Leonel. Silas, com a intenção de demonstrar que também conhecia os processos da obsessão, comenta. Sim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto análogo aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é um fulcro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador que cria no mundo da própria imaginação as formas, pensamentos que deseja exteriorizar. É algo semelhante à câmera de imagem do transmissor comum. Tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmera escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, arroja sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede à guisa do mosaico em televisão, ou à maneira da película sensível do serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão da imagem à distância, o mosaico, recolhendo os quadros que a câmera está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e arremessando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe, por meio de antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo, e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. E aí ele conclui dizendo: no problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz, e usando as forças positivas da vontade, coloriu-os com seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmera de imagem, aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica. Projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou qual mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a restituírem as formas, pensamentos plasmadas por você, nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham um papel de antenas específicas, a lhes fixarem as particularidades na esfera dos sentidos, num perfeito jogo alucinatório em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como miragens técnicas. Então, quando ele descreve isso, eu quis pôr toda para vocês verem a diferença, né? Ele vai, tecnicamente, ele vai explicar para o Leonel tudo o que ele fez, né? Tudo que ele mostrou, de um outro jeito, ele falou, né? E essa explicação cria no Leonel ele prende o Leonel, né? Porque ele diz, nossa, mas da onde você aprendeu tudo isso? Né? O que é que fez você, em qual Vingadores você fez a tua formação, né? Então, assim, ele fica maravilhado com o conhecimento do Silas. E Silas lança isso, fala isso e vai embora. Diz que tem que ir embora, ele precisa sair, né? Então, deixando ali a semente para voltar no outro dia. E aí, quando ele sai, ele fala para o André Luiz,
né, um retorno para a mansão, Silas explica para André que o retorno seria sem Alzira, sendo ainda cedo para eles se encontrarem. Porque o que ele percebe? Ele percebe uma inteligência muito grande ali. Que não ia ser simples essa mudança do Leonel e do Clarindo, né? E aí ele diz, não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor, para realizar-se com segurança. Voltaríamos amanhã sem a presença da nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Quer dizer, ele faz todo um passo para conseguir atingir. Então, ele vai nesse capítulo 8, ele nos mostra o quê? Que ele vai lá para sentir, para ver como é que é a casa, qual é o conhecimento que eles têm, e aí ele se dá conta que ele sabe bastante, que ele estudou para estar ali, influenciando, né? E quando tem um espírito que é como eles, é só através do amor que dá a modificação. Né? É por isso que ele volta num outro momento. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa para falar. Conseguimos terminar o capítulo 8 hoje ainda, né? Era isso que eu tinha para mostrar. Fico aberto se vocês não entenderam alguma coisa que eu explique, né? Enfim. Agradeço, né, de antemão a participação de vocês, o carinho de vocês, foi muito gostoso estudar e principalmente passar para vocês o que eu estudei no capítulo 7 e 8. Alguém tem algum comentário, gente, para fazer para a Cidéria? Eu quero agradecer a minha filha e a vocês todos. Uma boa noite, um abraço a todos. Quero agradecer a contribuição aí da Cidéria, que com certeza fez toda a diferença aí na entrada na nossa AME. E Cidéria, não é por te conhecer tanto tempo, mas realmente eu estou te conhecendo agora num lado que eu não te conhecia. E é um prazer muito grande estar do teu lado e poder estudar contigo como professora. Tu tem uma coisa assim de professora, de organizada, de inteligente, de clara, de sensível, não é? Aquela energia com amor de espíritos bons. Muito obrigada. Eu queria também muito agradecer, depois que alguém quiser falar, pode falar aqui também, viu, gente? Queria muito também, como a Janine comentou, eu acho que assim, ó, Cidéria, eu sempre digo isso, né? Esse dia nós conversamos bastante, eu e a Cidéria, sobre isso. Cada um aqui no grupo dá o seu melhor, né? Esse lado da Cidéria eu também não conhecia, mas eu gostaria de agradecer o esforço que ela teve, a dedicação que ela teve e o amor, que eu falei já no início da oração, que ela teve com esse estudo. A Cidéria tem me ligado fim de semana, nós trocamos áudio, a gente conversa, e ela sempre discute, Siberinha, será que esse aqui lado é melhor? Então, assim, a preocupação, a delicadeza, né, dela poder organizar esse trabalho. Então, eu tenho que te agradecer imensamente, né? O pessoal já agradeceu aqui, né? Eu acho que foi muito legal, viu, Cidéria? E acho que tu contribuiu realmente, como a Janine falou, assim, bastante com o nosso estudo, né? Eu tenho certeza que tu deu o melhor que tu pudesse, né? Então, ficamos muito felizes. A AME agradece muito a tua participação e, mais uma vez, como eu falei no início da oração, o amor, porque assim, eu senti na Cidéria muito amor pelo que ela estava fazendo, muita entrega, né? Isso é legal, né, gente? Muito obrigada, viu, Cidéria? Obrigada. E para alguém quer mais comentar alguma coisa, gente? Eu queria agradecer também, Cidéria, foi maravilhoso. Obrigada por tudo. Obrigada. Me permite? Pois não. Eu saio de casa muito cedo, chego 6h20 na universidade,
E esse momento, para mim, é muito importante de relaxamento. E eu confesso, eu até cochilei aqui, cansado demais que eu estou, mas justamente envolvido por esse momento todo que a gente tem, que isso é muito importante, mesmo à distância. É muito bom estar aqui. Fico muito feliz. Obrigado, Sidéria. Obrigada a você, Alten. Obrigada, Alten. Coisa boa que tu viesse, viu, Alten? Mesmo cansado, que bom que tu viesse. O meu neurônio já não aguenta mais. Eu tô tanta coisa para fazer que está difícil. Que bom que tu viesse. Quem mais a gente gostaria de falar? Então, agradecer imensamente, né? Não vou nem repetir o que todos já colocaram, mas amei, Sidéria, muito obrigada. Te agradeço os comentários, foi bem importante. Para finalizar nossa reunião, então, de hoje, né? Mas alguém ainda tem tempo, viu, gente? Quer fazer algum agradecimento, algum comentário, estão à vontade. A Janine podia encerrar para nós hoje, Janine? Podia, querida? Vamos, então, encerrando, pedindo a Jesus, Senhor, neste momento, aproveitando o silêncio e a sintonia amiga dos espíritos superiores, evocamos os nossos mentores espirituais, os nossos bons amigos que nos acompanham há décadas nas nossas vidas, que possam visitar os nossos lares neste momento, retirando tudo que for improdutivo e deixando a luz, o perfume das flores, a alegria, a saúde e a paz. Que todos nós sejamos agraciados, todos os membros da AME, presentes ou não, nesta noite, e que todos os lares, juntamente com os nossos familiares, sejam atendidos nas suas dificuldades mais íntimas. E te peço, Jesus, por essa irmã querida, Sidéria, por ela, por sua família, por todos, com muito carinho, para que ela possa seguir com a sua profissão, com a sua vida, sendo essa pessoa iluminada que ela é. E te agradecemos por nos conhecermos através desse ideal maior da doutora Marlene que todos nós adotamos. Que nós possamos nos manter unidos, alegres, que logo, ainda antes do Natal, a gente possa se encontrar presencialmente para nos abraçarmos. E os que não puderem vir, que também estejam conosco sempre, junto aos nossos corações. Abençoa Jesus, ao Luiz, ao Sérgio, ao João, todos, que nem é bom lembrar os nomes, porque todos são da AME, todos nós amamos. E agracia também e abençoa esses membros novos, juntamente com os familiares, com todas as suas preocupações. Então, para que a gente possa continuarmos unidos até o próximo encontro, abençoa os nossos estudos, o nosso trabalho, e aonde quer que nós sigamos, que possamos apresentar a Tua face, a Tua luz, através dos nossos gestos. Então, Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Janine. Que assim seja. Um abraço aí. A Suzane ainda está aí, porque quando ela entrou, a gente já estava no estudo, que a Suzane entrou, a gente conversou com a Aninha, com a Jupira, não sei, a Suzane ainda está aí? A Suzana deve ter perdido a conexão, porque ela entrou várias vezes. Tá. A Nara está aí, a Silvia, Isso. a Sandra, Não, eu dei um oi para ela, mas foi como a Sidéria estava falando, a gente não entrou em muitos detalhes, que é para não atrapalhar a apresentação. Bom lembrar de todos os membros, Sim. né? Não só os que estão com a gente, mas todos que também não estiveram, mas que estão, né, no nosso coração, lembrei assim, né? Bem lembrado, Gê. Os superiores que lembraram. Bem fizeram. Coisa boa. Muito obrigada.
Bem lembrado, Gê. Então, Todos que não estão aqui, mas eu tenho certeza que estão em pensamento, né? está no nosso coração. Coisa boa. Coisa boa mesmo. Mas que logo vão voltar, se Deus quiser, né? E se não, né? Que estão em pensamento e vibrando com a gente, com certeza, né? Obrigada, Beijão. Janine. Obrigada mais uma vez, Cidália. Obrigada pela participação de todo mundo que olha, participou bastante, de todo mundo. Não vou citar nome, Isabela. Foi muito bom, viu, gente? Foi muito legal. Obrigada pela participação de todos. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa Um abraço. noite, boa semana. Descansar, ontem. Boa noite. A Isabela, todo mundo que participou, tá, gente? Muito obrigada, estava muito bom. Tchau, tchau. Obrigadão. Boa noite, Até o tchau. próximo. Depois eu vou colocar as tarefas para vocês, as datas agora em outubro. Quem vai seguir depois vai ser iludível, gente. Mas depois eu coloco direitinho lá no grupo, tá? Obrigada, viu, Sidéria? Ó, excelente, querida. Obrigadão.